Olá, vamos mergulhar hoje no capítulo 2 da Carta aos Filipenses. É um texto, assim, muito denso sobre unidade, humildade e, claro, o exemplo de Cristo, né? Nossa ideia aqui é tentar captar a essência do que essa passagem quer dizer. Bom, para começar, o capítulo já abre com um apelo forte à unidade, certo? Se tem consolo em Cristo, amor, comunhão no Espírito, esses sentimentos todos. Então, para o autor, a alegria seria completa se todo mundo pensasse igual, tivesse o mesmo amor. Um só Espírito, né? Exatamente. E ele já aponta o problema, né? O que atrapalha isso? Ambição egoísta, vaidade, essas coisas. E a solução proposta é a humildade. Mas é uma humildade bem específica. É considerar os outros, assim, superiores a si mesmo. Bem radical, né? Super radical. E a orientação é clara. Não olhar só para o que é seu, mas se interessar de verdade pelo que é do outro. Isso. E para não ficar só na teoria, Veio um exemplo máximo, Cristo Jesus. E aqui para mim a coisa fica fascinante. Ele sendo Deus por natureza, não se agarrou a isso, né? A igualdade com Deus. O que significa isso na prática? significa uma renúncia, assim, voluntária e impressionante. O texto fala que ele se esvaziou. É o termo técnico quinoses, né? Esvaziou, tipo, deixou de ser Deus. Não, não é isso. Ele não deixou de ser Deus, mas abriu mão da sua glória, das suas prerrogativas divinas, sabe? E aí ele assumiu a forma de servo, virou humano. Se tornou um de nós. Exato. E como humano, a humildade foi ainda mais fundo, foi obediente até o fim, até a morte. E não qualquer morte, né? Não mesmo. Morte de cruz, que era a mais humilhante possível na época. Então essa trajetória toda, divindade, esvaziamento, serviço, obediência até a cruz. Isso é central para o argumento dele. Uma inversão total de valor se a gente pensar no Império Romano, né? Totalmente. É um contraste gritante. Mas a história não acaba na cruz. Felizmente, tem a virada, Sim. A consequência dessa humildade toda é... a exaltação. Exatamente. Deus o exaltou à mais alta posição, deu a ele o nome que está acima de todo nome. A visão é, assim, cósmica. Todo joelho se dobrando, toda língua confessando. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! Da humilhação total para a honra universal. É uma virada espetacular. E como essa narrativa tão grandiosa se conecta com o dia a dia dos filipenses, daquela comunidade lá? Olha, a conexão é bem direta. Logo depois dessa parte sobre Cristo, o texto diz: coloquem em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Certo. Colocar em ação. Isso soa como salvação por obras? É uma ótima pergunta, mas não. É crucial ver a frase seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ah, entendi. Então a ação humana não é a causa da salvação. Isso é a resposta. É Deus quem capacita, quem dá o querer e o fazer. A nossa parte é responder a essa ação de Deus. E essa resposta, essa ação, como ela se parece na prática, o que eles deveriam fazer? Bom, o texto fala em fazer tudo sem queixas, sem discussões, sem murmuração, né? Para quê? Qual o objetivo disso? Para que eles se tornem puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, ele diz. E isso no meio de uma geração corrompida e depravada. A imagem é forte, Qual imagem? a de brilhar como estrelas no universo escuro. E para isso precisam se agarrar firmemente à palavra da vida. Então é um chamado para ser diferente, para ser luz num lugar difícil, uma contracultura mesmo, Exatamente essa a ideia, testemunho visível. e para não ficar só na ideia abstrata, ele dá exemplos de gente de verdade, né? Sim, aí entram Timóteo e Epafrodito. São os modelos vivos do que ele está falando. Timóteo. O que ele destaca sobre Timóteo? O interesse genuíno dele pelo bem-estar dos filipenses. Isso é contrastado com outros que só buscavam os próprios interesses. Timóteo encarna aquele olhar para os interesses dos outros que falamos no início. E o Epafrodito? A descrição dele parece ainda mais intensa. É verdade. Ele é chamado de irmão, cooperador, companheiro de lutas. Ele foi enviado pelos filipenses para ajudar o autor, né? E nessa missão ele ficou muito doente. Quase morreu, diz o texto. Sim, por causa da obra de Cristo. Ele arriscou a própria vida para servir, para suprir a ajuda que a comunidade não conseguia dar diretamente. Que entreguem. Muita. E o pedido é claro: honrem homens como ele. Eles são a humildade e o serviço em carne e osso.
Faz todo sentido, então, resumindo, Filipenses 2 é esse chamado poderoso, né? Unidade, humildade, tudo baseado no exemplo de Cristo, que se esvaziou e foi exaltado. E a gente vê isso refletido na vida de gente como Timóteo e Epafrodito. É a fé na prática. Perfeito, é exatamente isso. A teoria e a prática andando juntas. E sabe, isso deixa a gente com uma reflexão interessante para o final. Qual? O texto fala do Epafrodito arriscando a vida, literalmente. Mas pensando hoje, além do risco físico, como essa ideia de se arriscar pelos outros, arriscar conforto, tempo, reputação, sei lá, desafia a nossa tendência de focar só no nosso umbigo, como isso poderia talvez mudar nossas interações, nossas prioridades no dia a dia? Fica aí para pensar, né?